eu preciso te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar em cima de um palco. Existe um lugar na caminhada com Deus que nenhum pregador posta nos stories, ninguém grava esse momento com uma legenda bonita, ninguém coloca uma música emocionante por trás. Não é o Monte da Vitória, com as mãos levantadas e a plateia aplaudindo. Não é o dia em que o milagre caiu do céu bem na sua frente, na hora exata que você precisava. É o deserto. É o lugar onde a areia queima embaixo dos seus pés, e o horizonte é sempre igual, para qualquer lado que você olhe. É onde você grita com toda a força que tem no peito, com a voz rasgando na garganta, e a única coisa que volta para você é o eco da sua própria voz batendo nas pedras. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Só o eco. Se isso já aconteceu com você, se você já ficou de joelhos gritando para um céu que parecia de chumbo, não sai desse vídeo agora, porque que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode ser a virada de toda a sua fé. Não uma virada de circunstância, uma virada de entendimento. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. Seja sincero comigo, só entre você e a sua própria consciência. Quantas vezes você olhou para o céu, numa madrugada qualquer, e sentiu que ele tinha virado bronze sobre a sua cabeça? Bronze é metal. Bronze não escuta. Bronze não sente. E foi exatamente essa a palavra que profetas antigos usaram para descrever aquela sensação de orar para o nada, de falar para uma parede que devolve só o som da própria voz. Quantas noites você orou antes do prazo vencer, contando as horas, negociando com Deus, prometendo mudar se ele resolvesse a tempo? Quantas vezes você implorou por uma cura, a sua ou a de alguém que você ama mais que a própria vida, e ficou ali, com a mão estendida, esperando um sinal que não veio? Quantas vezes você gritou por uma direção, parado numa encruzilhada da vida, sem placa nenhuma, e recebeu de volta um silêncio tão grande, tão pesado, que doía mais do que a própria dor que te fez orar em primeiro lugar? Nos ensinaram a vida toda que orar é conversar com Deus. Nos disseram que é assim, simples assim. Você fala, ele escuta, ele responde. Então, me responde uma coisa, com toda a sinceridade que você tiver disponível agora, o que acontece quando a linha cai no meio da ligação? O que acontece quando você faz tudo certo, obedece, consagra, entrega, se humilha, jejua, chora no chão do quarto, e mesmo assim o céu emudece igual pedra? Ninguém te preparou para essa pergunta. Ninguém te ensinou o que fazer quando a fórmula que prometeram simplesmente não funciona do jeito que disseram. Sevak, sente. Agora mesmo que Deus sumiu bem, na hora que você mais precisava dele. Respira fundo. Segura essa sensação por um instante o forre dela. Porque eu vou te mostrar nas escrituras algo que muda completamente a forma como você enxerga essa dor. Não para fazer ela desaparecer, mas para fazer ela finalmente fazer sentido. Antes de continuar, eu quero te fazer 3 perguntas. Não responde rápido, não responde do jeito que você deveria responder numa igreja. Deixa seu coração responder, sem filtro, sem enfeite, sem a resposta pronta que te ensinaram a decorar, do jeito que ele realmente sente. Mesmo que doa admitir, a intensidade do seu sofrimento é a régua que mede o quanto Deus está longe de você. Esse silêncio que te persegue, que te acompanha de manhã e some só quando o cansaço vence a noite, ele é castigo pelo seu passado? Ou é o som de alguma coisa enorme sendo forjada no fundo da sua alma, longe dos seus próprios olhos, longe até da sua própria percepção? E até onde a sua fé aguenta ficar de pé, quando todas as respostas visíveis somem por completo do seu caminho, quando não sobra nenhum sinal, nenhuma prova, nem um sim ou um não para você se apoiar? Deixa isso pesar em você por um instante. Não corre para a próxima parte da sua vida. Fica aqui, nesse peso só por mais alguns segundos, porque é exatamente nesse peso que a próxima parte do que eu tenho para te mostrar vai fazer sentido. Nós vivemos numa geração que confunde o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Quando foi a última vez que você orou e sentiu que estava falando com uma parede? Se você chegou até aqui,
Talvez seja porque essa pergunta dói mais do que você gostaria de admitir. Crescemos ouvindo que fé forte é sinônimo de resposta rápida, de porta aberta na hora certa, de tempestade que se aquieta assim que a nossa boca pronuncia o nome dele. Achamos que se ele estivesse mesmo dentro do barco, a tempestade nem ousaria balançar as paredes da nossa vida. Mas Deus nunca prometeu que você ia sentir ele o tempo todo. Ele prometeu que estaria com você o tempo todo. São coisas diferentes. E é exatamente aí que a nossa fé tropeça. Repara numa coisa curiosa. Até os discípulos, dentro do próprio barco, com Jesus fisicamente sentado ali, gritaram: Mestre, não te importas que estamos perecendo? Ter Deus perto não elimina o medo da tempestade. Só muda quem está com você dentro dela. Abre a Bíblia com atenção, devagar, sem pressa, de chegar no versículo bonito. Ela está cheia de gente que gritou sozinha no escuro, no meio da noite mais fria da própria alma, e não ouviu resposta nenhuma por muito tempo. Ana, no templo, chorava tanto e em tanto silêncio que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Anos de oração, sem filho, sem resposta, sem sinal nenhum. A Bíblia não esconde essas vozes. Ela guarda com honra o direito de sofrer sem entender. Pensa em Jó. Imagina acordar de manhã sendo o homem mais respeitado da sua região, e antes do sol se pôr, não sobrar nada, nenhum aviso, nenhuma preparação. Um único dia foi só o tempo que levou para ele perder os filhos, todos, de uma vez. Perdeu a riqueza que uma vida inteira de trabalho e suor tinha construído tijolo por tijolo. Perdeu a saúde, o corpo coberto de feridas que nem ele mesmo reconhecia mais. Perdeu a honra diante dos amigos mais próximos, aqueles que deveriam abrócolou, e em vez disso, sentaram ao redor para explicar a dor dele com teorias frias. Às vezes a dor mais funda não é o silêncio de Deus. É o barulho errado das pessoas ao seu redor. Gente querendo explicar o que só Deus tem o direito de explicar. Repara que os amigos de Jó só fizeram bem uma coisa. Ficaram sentados em silêncio com ele durante 7 dias, antes de abrirem a boca e estragarem tudo. Talvez a lição mais esquecida dessa história não seja sobre Jó, seja sobre nós. Quando alguém que amamos está sofrendo, e a coisa mais espiritual que podemos fazer não é explicar nada, é simplesmente sentar do lado. E qual foi a resposta imediata de Deus para tamanho desespero? Silêncio. Dias de silêncio. Semanas de um silêncio absoluto que nenhum amigo, por mais educado ou religioso que fosse, conseguiu preencher. E quando Deus finalmente fala, depois de todo aquele tempo calado, ele não dá satisfação nenhuma. Ele não diz: Jó, isso aconteceu por causa daquilo. Não existe uma planilha de motivos, nenhuma explicação organizada em tópicos. Em vez disso, ele confronta Jó com a grandeza de todo o universo que criou. As estrelas, os oceanos, os animais selvagens, as fundações da própria terra. E o mais interessante é o que acontece depois. Jó não recebe resposta nenhuma para suas perguntas. E mesmo assim, se cala satisfeito. Não porque entendeu o motivo do sofrimento, mas porque, no meio do silêncio, reencontrou o tamanho de quem estava do outro lado. Se Deus tivesse te dado agora o motivo exato do seu sofrimento, você teria fé para confiar nele? Ou só teria uma resposta para guardar na gaveta, porque Deus não te deve explicação nenhuma? E ainda assim, no meio dessa aparente distância, ele te convida à confiança, mesmo quando o convite dói. Mesmo quando parece a coisa mais difícil do mundo de aceitar. Pensa também em Davi, escondido em cavernas úmidas e escuras, fugindo de quem já foi seu amigo mais próximo, seu companheiro de conselho, e agora queria a sua morte, escrevendo salmos com as mãos sujas de terra da caverna, onde chega a perguntar até quando Deus vai esquecer dele, como se aquilo fosse para sempre. O que chama a atenção em Davi não é só a pergunta, é que ele continuou escrevendo, continuou orando dentro da própria dúvida, sem esperar resolver a dúvida primeiro, para depois voltar a falar com Deus. Talvez essa seja uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer. Continuar orando exatamente no meio da pergunta que ainda não tem resposta. Pensa em Elias,
logo depois da maior vitória da vida dele, do fogo que desceu do céu diante de uma nação inteira, sentado debaixo de uma árvore, pedindo para morrer, exausto, sem entender por que o mesmo céu que tinha acabado de mandar fogo, agora estava completamente mudo. Repara que não foi depois de uma derrota que Elias quis morrer. Foi depois da maior vitória da vida dele. Às vezes o silêncio de Deus não vem quando tudo dá errado. Vem logo depois que tudo deu certo. E ninguém fala sobre isso. O que Deus faz com Elias é revelador. Não manda outro fogo. Não faz outro milagre grandioso. Manda um anjo com pão e água. Deixa ele dormir. E só depois fala com ele num vento manso, quase inaudível. Às vezes a resposta de Deus para o seu deserto não é um milagre espetacular. É descanso. É um prato de comida. É alguém que aparece bem na hora certa, com uma palavra simples. Pensa em Abacuque, gritando até quando eu vou clamar e tu não escutas, com a voz já rouca de tanto insistir. O livro inteiro de Abacuque é basicamente uma discussão franca com Deus, sem papas na língua, questionando por que a injustiça parecia vencer. Deus não repreende Abacuque por perguntar. Ele responde com paciência até que o próprio profeta chega numa das declarações de fé mais impressionantes da Bíblia. Mesmo que a figueira não floresça, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Essa frase não nasceu de uma vida fácil. Nasceu bem no meio da pergunta sem resposta. Repara numa coisa. Davi tinha fé e estava com medo. Elias tinha vitória e estava exausto. Abacuque tinha fé e estava impaciente. 3 estados emocionais completamente diferentes. E Deus ficou em silêncio com os 3. Isso significa uma coisa. O silêncio de Deus não escolhe o momento mais fácil da sua vida para acontecer. Ele acontece bem no meio do seu cansaço, do seu medo, da sua pressa. A Bíblia não esconde o silêncio de Deus. Ela não maquia essa parte da história. Ela mostra, sem filtro nenhum, homens de fé inteira gigantes da fé, passando exatamente pelo que você está passando agora. Então por que Deus se cala? Porque o Criador do Universo, que tem todo o poder nas mãos, que poderia resolver qualquer coisa com uma única palavra, permite que os filhos mais amados dele atravessem vales escuros sem ouvir a sua voz por tanto tempo? A primeira razão é que o silêncio desmascara as nossas verdadeiras motivações. É fácil servir um Deus que responde no mesmo dia, que abre porta na mesma hora, que tira toda a pedra do caminho antes de você nem precisar pedir. Isso não exige fé nenhuma. Exige só gratidão. Por conveniência. Mas o que sobra da sua fé quando os benefícios somem completamente? Faz uma pergunta difícil agora, só entre você e Deus. Se ele nunca mais resolvesse nenhum problema seu, você continuaria de joelhos? Ou a sua fé é, no fundo, um contrato de conveniência? O teólogo Kierkegaard dizia que a fé de verdade começa exatamente onde o entendimento humano termina, onde a lógica não alcança mais nenhuma resposta. Quando Deus se cala, Ele está te dando a chance rara de provar, para você mesmo, antes de qualquer outra pessoa, que você o ama pelo que Ele é, e não só pelo que Ele te dá. Segunda razão é que o silêncio constrói uma musculatura espiritual que resposta fácil nunca vai construir. Pensa numa prova difícil na escola, daquelas que decidem o ano inteiro. O professor fica em silêncio absoluto durante toda a prova, sentado no canto da sala, sem dar nenhuma dica, sem confirmar se você está no caminho certo. Aquele silêncio não é abandono. É a prova suprema de que ele confia que você consegue resolver a questão sozinho, com as ferramentas que já te ensinou. Deus não está distante de você agora, mesmo que pareça exatamente isso. Ele só está deixando você descobrir a força que já colocou dentro do seu próprio espírito, muito antes de você nascer. Muito antes de você imaginar que precisaria dela. E vale lembrar, um atleta não fica forte levantando o peso que já consegue levantar sem esforço. Fica forte no peso que resiste, que exige, que parece impossível até o dia em que deixa de ser. A sua fé está sendo treinada agora, mesmo que você só consiga sentir o peso, e ainda não o resultado. E por fim, o silêncio do sábado sempre vem antes do rugido do domingo. Lembra de Jesus na cruz,
o corpo já exausto, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Depois daquele grito, vieram 3 dias de silêncio mortal, dentro de um túmulo fechado com pedra e selado por soldados romanos. 3 dias em que absolutamente nada parecia estar acontecendo. 72 horas em que, se você estivesse lá, juraria que o mal tinha vencido de vez. Nenhum anjo apareceu explicando o plano. Nenhuma voz do céu confirmando que estava tudo sob controle. Só pedra, selo romano e silêncio absoluto. Aos olhos do mundo, aquele silêncio era a prova definitiva de que o inferno tinha vencido de vez. Mas aquele silêncio era exatamente o intervalo em que a maior vitória de toda a história da humanidade estava sendo gerada. Escondida, no fundo da escuridão, longe de qualquer olho que pudesse testemunhar o processo antes da hora certa. Os discípulos passaram esses 3 dias exatamente como você talvez esteja passando o seu deserto agora. Sem entender nada, achando que tudo tinha acabado. Sem imaginar que o maior milagre de todos já estava em andamento bem debaixo dos seus pés. O seu sábado pode parecer o fim, mas na Bíblia o sábado nunca é o fim da história. É só o capítulo antes do domingo. Se você chegou até aqui, carregando o peso desse deserto, eu quero te convidar a parar tudo o que você está fazendo agora. Fecha os olhos, onde quer que você esteja nesse instante, e vamos colocar essa dor diante de quem realmente pode sustentar o seu fardo. Se esse deserto tem nome para você, um diagnóstico, uma conta que não fecha, um relacionamento que ruiu, uma oração que não foi respondida, escreve uma palavra só nos comentários. Só uma palavra. E deixa que essa palavra vire uma oração agora com quem mais está assistindo esse vídeo com você. Vamos orar? Pai Celestial, Deus da minha vida e refúgio nos dias de angústia. Senhor, Tu conheces o endereço exato de cada lágrima que rolou no rosto de quem assiste a este vídeo agora mesmo. Tu sabes o peso que o meu irmão, a minha irmã, tem carregado sozinho em silêncio, tentando sorrir por fora enquanto por dentro está desmoronando. Deus, perdoa quando a nossa humanidade fraqueja e nós confundimos o Teu silêncio com abandono. Lembra cada um de nós que mesmo quando não ouvimos a Tua voz, Tu estás operando nos bastidores da nossa história, costurando cada detalhe que ainda não conseguimos enxergar. Visita agora cada quarto escuro, cada leito de hospital, cada mente aflita, cada coração quebrantado que está assistindo a este vídeo. Dá a graça de obedecer no escuro. Dá a força de continuar crendo quando tudo ao redor grita o oposto. Que o Teu Espírito Santo console, abrace e renove as forças de quem já não sabe mais de onde tirar ânimo. Entregamos o controle, as dúvidas e os medos nas Tuas mãos soberanas, sabendo que elas nunca soltam o que já seguraram. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou o seu coração agora, eu preciso pedir 3 coisas simples, mas que fazem toda a diferença para esse canal continuar alcançando quem mais precisa. Primeiro, escreve amém aqui embaixo nos comentários, não como um ritual vazio, mas como uma declaração pública de que a sua fé não depende das circunstâncias, depende da rocha que nunca se move. Segundo, manda esse vídeo agora, nesse instante, para aquela pessoa que você sabe que está atravessando o próprio deserto e precisa ouvir exatamente essa palavra hoje. Terceiro, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque a próxima reflexão pode ser exatamente aquela que vai te tirar do silêncio. Guarda uma coisa antes de terminar esse vídeo. O silêncio de Deus não é um ponto final, é apenas uma vírgula antes do próximo milagre. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Um forte abraço e até o próximo vídeo.